Vamos falar logo aqui sobre essa questão aí do CSA. Essa é a informação. O Rogério Corrêa, mesmo depois de apenas 2 jogos e até tendo vencido essa última partida, foi demitido da equipe do CSA. Eu postei ontem no canal Diário de Azulino um vídeo bastante preocupado, né? Nessa segunda-feira eu postei esse vídeo, porque eu estava muito preocupado realmente com o que estava acontecendo com o time do CSA. Eu até usei a expressão de que quem tomou essa decisão não estava batendo bem da cabeça na hora, e eu não sabia explicar o que tinha acontecido, né? Não entendi nada aquilo dali, caiu como uma bomba, e principalmente também o retorno do Marcelo Cabo, que eu vou mostrar alguns números, e ele foi um dos treinadores que teve o pior aproveitamento no ano de 2023 com a equipe do CSA. E o Marcelo Cabo, ele fracassou no objetivo que é o principal objetivo do time do CSA nesse ano. Ele falhou no CSA ano passado, que é de conquistar o acesso da Série C. E não é nem o acesso, ele não conseguiu nem ficar entre os 8. Então, não faz sentido trazer de volta um treinador que falhou no objetivo da gente e pegar de novo esse time com esse mesmo objetivo. É claro que agora a gente pega uma equipe, o Marcelo Cabo pega a equipe com mais tempo aí para treinar, para preparar, para observar o time e montar aí uma estratégia de reforços pontuais, né? É outra equipe completamente modificada. O único cara que tá desde o ano passado são os caras da base, né? O Eric, o Jefinho, que nem, se não me engano, o Jefinho nem participou do elenco do ano passado, mas Almir Luan, né? O Guilherme Rende, talvez, né? Não sei se o Guilherme Rende ele vai estar à disposição por enquanto, mas é isso, né? E aí a gente olha com muita cautela em relação ao retorno do Marcelo Cabo, porque eu vou colocar aqui na tela alguns números do CSA, certo? No ano passado, para a gente poder ter uma ideia de como foi o Marcelo Cabo e o porquê eu sou desfavorável ao retorno dele, né? Primeiro, já fui contra a demissão do Rogério Corrêa, não entendi, foi nada. Ele ter sido demitido ali, para mim, tinha a ideia de que foi algum desentendimento interno ou que a diretoria do CSA não estava satisfeita com alguma coisa, ou aconteceu algum desgaste muito grande, né? Ou então alguma bomba mesmo, né? Dentro do CSA, alguma coisa aí, sei lá, um super treinador decidiu abrir as portas para o CSA e o CSA foi buscar o cara, porque assim, apesar de não estar convencendo nenhuma das duas partidas, né? Claro, um empate que foi uma eliminação foi terrível, então já deixou o ambiente um pouco turbulento, e essa vitória contra a equipe do Coruripe não convenceu também o torcedor. Então o Rogério Corrêa estava meio que a galera cobrando bastante dele. Então teve esse problema em relação ao Rogério Corrêa também, mas com 2 jogos você demitir o treinador de uma maneira justificável por falta de resultados ou de desempenho, não se justifica. Com 2 jogos, não se justifica, certo? Então, assim, poderia evoluir, tem jogadores que vão estrear ainda, você tinha ali o Marcinho, o Alisson Farias, o Niltinho, né, para estrear ainda. Então, eu achei muito precipitada essa decisão. E estava achando que tinha sido alguma coisa muito grave mesmo que tinha acontecido. Alguém brigou, se desentendeu, ou alguma coisa que foi um baque, tá ligado? O anúncio do Marcelo Cabo logo depois já demonstrava que talvez a diretoria do CSA tivesse pensando já em tirar o treinador. Talvez acompanhando o dia a dia não tivessem satisfeitos com o que ele estava fazendo em campo com o time, né? Então, assim, velho, eu acho que foi algo já pensado pela diretoria, né? Pô, vamos ver como é que o time se comporta nesse jogo contra o Coruripe. E aí não foi bem, tal, se arrastou ali dentro de campo, ganhou sem convencer, então os caras não, demite e traz o Marcelo Cabo. Já devia estar conversando ali com o Marcelo Cabo antes de anunciar a demissão do treinador, tá? Porque foi algo muito rápido, foram anúncios muito rápidos da saída do Rogério Corrêa. Então a gente coloca até aqui na tela, sai o Rogério Corrêa em um momento aqui, né? O CSA anuncia o final do contrato do Rogério Corrêa,
19 horas atrás. 18 horas atrás, pouco tempo depois, Marcelo Cabo foi anunciado. Então, assim, bicho, o time já tinha essa ideia, já tinha essa proposta de trazer o Marcelo Cabo antes do anúncio da saída do treinador, né? Fiquei sem entender nada, né? A galera, todo mundo sem entender nada desse anúncio aí do CSA. Então já era algo que era planejado aí pela torcida, pela diretoria, e quando viram que o jogo contra o Coruripe não deu certo e tal, tem até uma entrevista do Rafael Tenório que eu vou colocar aqui no ar, tá? Para vocês. Mas eu vou colocar essa entrevista aí do Rafael Tenório explicando um pouco, né? Tem a entrevista na rádio do YouTube, então eu vou... Foi motivo besta da diretoria. Vamos dar uma olhada aí, então, nisso aí daqui a pouco. Mas primeiro, falando sobre números, agora para justificar o porquê eu sou contra do retorno do Marcelo Cabo, tá? Vou colocar aqui na tela os números do CSA na temporada passada, certo? O time do CSA fez 14 jogos, então teve 48 jogos, 14 vitórias, 19 empates e 15 derrotas. O time no total teve um aproveitamento de 42,4%, certo? O CSA começou a temporada com o Roberto Fonseca. Esse foi o treinador que teve o pior aproveitamento entre todos no ano, 33% apenas. De 9 jogos, ele fez apenas 9 pontos. 9 jogos, 2 vitórias apenas, 3 empates e 4 derrotas. Então foi o pior aproveitamento, foi o do Roberto Fonseca. Depois a gente teve o Bebeto, que ficou aí durante um tempo ainda como interino no CSA. Ele ficou por 8 jogos e teve aproveitamento de 37,5% no CSA. Ele fez 9 pontos em 8 jogos. Não teve um aproveitamento muito bom também o Bebeto. Depois a gente teve o Bergantin, que foi o treinador que teve o melhor aproveitamento dentre todos eles, mas também não ultrapassou 50%. Ele teve 8 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. 48,5% de aproveitamento com o Vinícius Bergantin. E aí, depois de uma derrota dentro de casa, se não me engano, foi para o América, ou foi um empate contra o Aparecidense, chega o Marcelo Cabo. E o Marcelo Cabo tem o segundo pior aproveitamento. Ele ficou atrás, inclusive, do Bebeto Moraes, que era o interino lá no começo do ano. E o Marcelo Cabo teve um aproveitamento de 36,7%, com 2 vitórias em 10 jogos. Ele teve 10 jogos, o Marcelo Cabo, 2 vitórias apenas. 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Um time que empatou muito. Eu peguei esses dados agora pouquinho antes da live, né, para poder trazer aqui para vocês. Então, se eu confundir alguns números aí, podem me corrigir, por favor, né? Mas eu fiz as contas aqui com todos os resultados da temporada e o Marcelo Cabo teve aí o terceiro pior aproveitamento, ou seja, dos 4 treinadores, ele foi o terceiro, né, no ranking aí de aproveitamento. Então, o Marcelo Cabo, por ter tido esse aproveitamento ruim, eu não traria ele para essa sequência da temporada, porque ele vai ter o mesmo objetivo que ele teve no ano passado, que é subir, e ele fracassou nesse objetivo. Tem também aquela história lá dele ser o rei do campeonato alagoano, ele ser o cara que, ele, se não me engano, todos os campeonatos alagoanos que ele disputou, ele foi campeão, pelo CSA e também pelo CRB, né? Então tem essa mística aí também. Será que a diretoria está pensando nisso? Será que a diretoria está achando que essa mística vai entrar em campo, né? Não sei, velho. Não sei, mas eu discordo dessa contratação. Já discordava da demissão, né, do Rogério Corrêa, mas agora também com a contratação do Marcelo Cabo eu discordo mais ainda. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a entrevista coletiva aqui do Rafael Tenório, colocar ela aqui na tela, no canal Maceió na Hora, certo? Vou deixar logo o like aqui e vou me inscrever com o perfil do Espaço da Bola, porque esse é o meu perfil até profissional, né? Cadê? Vamos ver aqui. O nosso departamento de futebol. Tá pegando sim aqui esse fone, então dá para eu colocar aqui o vídeo dessa entrevista do Rafael Tenório e reagir aqui com vocês. Vamos ver o que o Rafael Tenório falou. Eu não assisti ainda, tá? Vamos ver.
conversou, o nosso departamento de futebol conversou Parou de hoje, sair, né, pós-jogo. Eu ouvi atentamente a coletiva dele pós-jogo, né? A gente também observa o dia a dia do clube, por exemplo, quando você não tem segurança, não é? Quando você tem dúvida na definição, não é? de iniciar o jogo, né? Os atletas, que você começa a criar uma certa dúvida e você vai passando essa dúvida também para o elenco, né? Então, diante desse quadro, e nós tomamos conhecimento, né, de que ele tinha sido contactado por uma outra equipe da Série C, né, e ele se demonstrou interessado em ir. Então entendíamos que a qualquer momento ele poderia ter, vamos dizer assim, aceitar o convite dessa outra empresa, desse outro clube. Então, diante do que vimos, né, da formação, do modelo de jogo, de treinar de uma forma e jogar de outra, e certas mudanças, eu, Marlon e Alarcon, tivemos uma reunião agora 13h e tomamos a decisão imediata e fomos dentro do que nós queremos, dentro do projeto. Então, diante disso, nós decidimos, de comum acordo, encerrar os trabalhos do Rogério com o CSA, e já imediatamente a gente já conversamos com o Marcelo Cabo, e ao início da temporada o Marcelo conhece 99% dos nossos atletas. Aí é doidice, né? Essa parte eu tinha visto alguém comentando aí sobre isso. Ele conhecer 99% é foda. Calma aí, o Rafael. Mas eu tô entendendo aí o que aconteceu. Então, assim, existiu uma certa dificuldade, por exemplo, em relação a alguns jogadores que nós recém contratamos, por falta de conhecimento, né, da própria comissão técnica. Então, tudo isso pesou para que nós pudéssemos tomar uma decisão rápida, para que no futuro muito próximo poderíamos ser pego de surpresa. Então resolvemos tomar essa decisão para que não repetisse, vamos supor, o que aconteceu o ano passado. Eu me lembro que às pressas foi trazido o Roberto Fonseca. Depois, quando eu assumi a presidência, já aí no final de fevereiro, precisamos esperar um tempo para trazer o Vinícius, né? E depois terminamos com o Marcelo Cabo. Então, não é o meu perfil, não é o perfil do Marlon, do Alarcon. Não, trouxe às pressas o Roberto Fonseca porque quis. Tinha o Adriano Cabeça à frente do clube lá, e eu acho que ele teria feito um trabalho melhor do que o Roberto Fonseca, viu? Bom, a gente tem que mudar. Então, precisamos vamos dizer assim, ou mudar nesse momento, ou a gente ser pego de surpresa após um jogo, 2 jogos aí pela frente, e depois ser pego de surpresa. Então resolvemos já, diante da incerteza que foi nos demonstrado, da falta de vamos dizer assim, de convicção, resolvemos tomar essa decisão imediata. E o Marcelo Cabo já começa a treinar a equipe amanhã, não é? Já vai colocar diante do Cruzeiro a equipe. Hoje, no caso, né? E, então, temos convicção do que fizemos, e certeza de que nós estamos no caminho certo. Não sei se vocês conseguiram entender direito, não sei se o problema era o meu fone, né? Porque esse fone aqui é um fone diferente do que eu estava usando. Não sei se é problema dele, mas o áudio subia, descia, aumentava, baixava, tá ligado? E não sei se deu para vocês entenderem bem aí. Mas o que eu achei preocupante nesse caso foi quando ele cita do cenário de incerteza em relação ao Rogério Correia, em relação à continuidade. Então, eles juntaram, eu acho que essa insatisfação
no desempenho do time dentro de campo. Ele citou até treinar de um jeito e jogar de outro, então acho que o que era visto pela diretoria no treinamento não era posto em prática no jogo, né, no campo, e o cenário de incerteza eu acho que foi o decisivo para decidir a demissão do Rogério Corrêa, foi o cenário de ele não ter a certeza se continuaria no CSA. O Rafael Tenório falou que ele recebeu, eu acho que uma sondagem ou apareceu uma oportunidade dele ir treinar outro time que também era da Série C e ele sinalizou de que estava interessado, né? Então, ele teve essa questão aí, né? Essa eu acho que foi a questão principal para ele decidir pela saída do treinador. Vou até colocar de volta aqui essa parte da entrevista para ouvir de novo aqui com vocês, né? Tomamos conhecimento, né, de que ele tinha sido contactado por uma outra equipe da Série C. Né, e ele... Outra equipe da Série C entrou em contato com ele, com o Rogério Corrêa, e ele se demonstrou interessado em ir treinar essa outra equipe. Possivelmente outra equipe aí, para ficar mais perto da família e tal, do Rio e tudo mais. Ele se demonstrou interessado em ir. Então, entendíamos que a qualquer momento ele poderia ter, vamos dizer assim, aceitar o convite dessa outra empresa, desse outro clube. Então, diante do que vimos, né, da formação, do modelo de jogo. Enfim, coloquei aí, né, de novo essa parte que eu achei que foi a mais importante aí dessa entrevista, porque acho que foi o motivo definitivo, né? Juntou tudo e decidiram trocar de treinador, né? O Rogério Corrêa veio para o CSA com esse projeto, tal, não se sentiu satisfeito aqui, então o que me parece é isso. E aí, quando surgiu a oportunidade dele ir treinar outra equipe, voltar talvez para o estado dele, ele se sentiu interessado, né? Vamos ver as equipes da Série C desse ano. Porque o Volta Redonda está na Série C, né? Então, talvez o Volta Redonda tenha entrado em contato com ele para voltar. Ou até uma equipe de São Paulo, tem o São Bernardo, né? Continuou. Tem o Volta Redonda do Rio de Janeiro, Ferroviária de São Paulo e... Bem, são times que ele voltaria a morar perto da família, né? Tombense, lá de Minas. Então, ele voltaria a morar perto da família e tal. Não sei se foi isso aí que mexeu com ele. Mas talvez isso tenha sido algo decisivo, né?